Seja muito bem-vindo nesse encontro onde fazemos a leitura comentada da obra Angústias Contemporâneas e Gestalt Terapia, de Margaret Marras. E no encontro de hoje vamos falar sobre o capítulo número 2 de Carina da Silveira, Gestalt Terapia e Psicossomática. Como psicólogos e gestalt terapeutas, tendemos a sempre olhar para o potencial humano e não focar tão somente no seu adoecimento. Isso é algo bem interessante que eu me conecto na minha prática clínica. Mas o texto vai fazer reflexões importantes para a gente levar para o nosso consultório e para essa abordagem, para a prática clínica mesmo do dia a dia. O texto inicia, inclusive, dizendo que o corpo é uma harmonia, tem um ritmo, tem um pulsar, e que o rompimento dessa harmonia, o rompimento desse ciclo vital, gera uma cristalização e potencialmente um adoecimento. Essa é uma visão bastante holística da Gestalt terapia, e o texto vai trazer que, na Gestalt terapia, no que tange as doenças psicossomáticas, é tentar ouvir e compreender o ritmo interrompido da existência humana. Até poético, a maneira como ela coloca. E o texto começa, inclusive, confrontando um pouco uma visão mais positivista até, onde saúde é uma coisa e doença é outra. São contraditórios e opostos, não necessariamente. Até a gente precisa entender que é um fluxo, é um contínuo, não estaremos sãos e saudáveis durante o resto das nossas vidas. Teremos momentos de adoecimento e de fragilidade, e o importante é a gente saber dar esse ciclo movimento e um contínuo, e não se apegar às questões. E apesar de a gente, esse movimento de saúde e doença, sempre buscar um olhar de uma explicação, uma relação de corpo e mente, que não necessariamente é tão fácil. Dentro da área de saúde, às vezes é mais fácil olhar para sintomas que são mensuráveis, através de um termômetro, uma radiografia, uma tomografia, um exame de sangue. Mas nas questões que envolvem o corpo e a mente, não necessariamente a gente consegue ser tão preciso. A gente às vezes precisa resgatar um pouco da história do paciente para poder, inclusive, fazer correlações importantes de como o presente dessa pessoa está afetado. O texto também traz um confronto a uma frase da Organização Mundial de Saúde, eu vou ler aqui, onde diz que a doença é produto de uma combinação de vários fatores, incluindo características biológicas, fatores de comportamento e condições sociais, enquanto a saúde inclui o bem-estar físico, mental, social, valorizando e priorizando a percepção pessoal e subjetiva do indivíduo. Mesmo essa frase de 2014, que é 11 anos atrás, está muito bem, está delimitando essas duas instâncias de saúde e doença, a gente tem que entender que às vezes isso também não está em duas caixinhas separadas. A pessoa pode estar saudável fisicamente e passando por bastante fragilidade emocional. Está bastante fragilizada e não conseguindo dar seguimento às atividades diárias. Ou ao contrário, às vezes a pessoa está passando por um processo de adoecimento muito sério. Pode ser um câncer, pode ser a recuperação de uma coluna que está doendo muito, mas está com o seu emocional e o seu cognitivo bastante preservado nesse sentido. Então a instância de saúde e doença não é tão... esse limiar não tão claro como a gente gostaria que fosse. E esse modelo mais biomédico, ele é confrontado dentro da Gestalt terapia no sentido da gente compreender o ser humano de uma forma abrangente e holística, entendendo saúde e doença como um contínuo, um movimento dialético, um fluxo, parte de um mesmo processo. Isso é importante, às vezes a gente resgatar com o paciente, que não é a nossa saúde e a nossa doença não são instâncias permanentes e eternas. Então, o texto, inclusive, vai resgatar um pouco da história, de como apareceu o termo psicossomática. Não vou entrar nesses meandros nesse encontro de hoje, mas eu acho interessante a gente ressaltar que o texto vai trazer 3 instâncias, digamos, dessa fase da psicossomática. A primeira fase que o texto vai falar é uma fase mais psicanalítica, onde os sintomas, eles são, na verdade, manifestações do inconsciente, de desejos e sentimentos que estão reprimidos. Pode ser, isso foi importante no início da fundação da psicanálise, junto com Freud, trabalhando a histeria. A segunda fase da psicossomática, o texto vai relacionar com algo mais behaviorista, mais comportamental, onde você consegue fazer correlação
entre sintomas e instâncias comportamentais ou instâncias ambientais que podem estar afetando aquele indivíduo, aquela pessoa, né? A inter-relação dos sintomas. Aí já até há uma questão de uma mensuração até. E uma terceira fase, que é muito mais multidisciplinar, onde o saber é partilhado por diversas áreas e onde a gente consegue achar pontos de intersecção entre esses olhares de diferentes abordagens. Eu acho que a Gestalt terapia está mais alinhada nessa terceira fase, mais multidisciplinar. Não que existe uma fase que é melhor que a outra ou que está sendo invalidada pela outra, mas são instâncias diferentes de uma abordagem de como olhar a psicossomática. A gente às vezes precisa dessas outras instâncias que não só onde a gente está alinhado na Gestalt terapia para poder fazer, digamos, uma abordagem e até, digamos, um psicodiagnóstico mais assertivo para o paciente. Então, na questão da psicossomática e a Gestalt terapia, a descrição é muito mais importante do que a explicação. Isso é muito interessante, né? É você fazer um questionamento socrático daquela pessoa de como é que ela experiencia tal sentimento, tal condição. Ao invés de perguntar o porquê. Porque o porquê parece que está colocando a pessoa num contato mais fora, né? Está mais passivo. Por que aconteceu, né? Por que acontece a depressão, por exemplo, para você? Ou como é a depressão para você? Porque a gente tem o DSM, né? Que tem lá uma lista de todos os sintomas, né? Ou o CID mesmo, que tem todos os sintomas, por exemplo, da depressão, da ansiedade. A gente pode ir lá e mensurar, né? Você tem esses sintomas, quantos, etc e tal. Mas isso não explica como é que aquele paciente está experienciando. Porque, por exemplo, a depressão para uma pessoa que está desempregada é diferente da depressão de uma pessoa que está, por exemplo, empregada, mas está numa crise de relacionamento, ou que está enfrentando um processo de luto. São instâncias diferentes como a gente vai abordar a depressão dessas pessoas. E você fazer esse questionamento junto com os pacientes de como aquilo se apresenta na vida da pessoa, coloca o paciente também em protagonismo, de conseguir se observar melhor e trazer mais awareness mesmo para aquele momento de vida onde ela está, para poder inclusive transcender e entrar nesse contínuo, nesse fluxo que o texto tratou anteriormente. E eu digo até que seria uma tentativa de não rotular essa experiência humana, não normatizar, no sentido assim de você tem um manual que vai dizer para essa pessoa o que é depressão, o que é que ela precisa fazer para poder sair desse estado, ou o que é, digamos, uma dor nas costas que tem um fundo emocional e por que isso acontece. Não é por quê, é como. E como a gente tem estratégias para poder trabalhar isso emocionalmente para que você tenha, digamos, um ajustamento criativo mais funcional. E ele vai tratar um pouco disso no texto também. Então, ela vai trazer, né, que a doença é uma possibilidade de ajustamento disfuncional que o organismo recorre para reencontrar equilíbrio. Olha que interessante, porque o organismo é sábio. E a gente está ali tentando achar o melhor caminho para poder seguir com a nossa vida, seguir de uma maneira funcional, seguir trabalhando, com as emoções minimamente preservadas, né? Assim, com o nosso cognitivo também. Mas não necessariamente isso é o melhor. Então, dentro do trabalho terapêutico, a gente vai fazer esse afinamento mesmo, né? Vai lapidar um pouco dessa questão de um ajustamento que nesse momento está disfuncional e por isso está aparecendo como sintomas dentro do corpo da pessoa, né? E relacionando um pouco com Gestalt terapia, digamos, essa figura e fundo, né? Onde esse adoecimento, esse sintoma, ele está sobressaltado, né? Esse sintoma, na verdade, ele está pedindo um fechamento. E a gente às vezes tende a só olhar para o sintoma e a gente não olha para o fundo, porque é o fundo que está dando pano, né? Está dando sustentáculo para isso estar tão exaltado e não está nesse ir e vir, que é esse processo mais natural que a gente espera que as pessoas tenham, né? Digamos assim, esse contínuo que o texto está tratando. Então olhar para o fundo também, aquilo que dá suporte, aquilo que está mais sobressaltado. Sobressaltado eu estou dizendo dos sintomas, tá, gente? Do sintoma psicossomático, digamos assim. É também importante olhar para esse fundo, né? Então esse acompanhamento do paciente nesse processo, né, de questionamento de como é que está sendo isso para a pessoa, além de trazer a pessoa para o momento presente para poder ter uma avaliação, ela amplia a awareness do indivíduo, faz com que ele se aproprie mesmo desse contato consigo mesmo e com os seus sintomas, né? E tem uma parte interessante do texto que ele vai dizer: assim, entende-se o adoecimento como a cristalização
ou do silêncio, ou seja, quando não identificamos nem lidamos com ele, quando cessa o fluxo e a interrupção de contato. Né? E quando algo cala fundo na existência humana, precisa ser expresso, precisa ser ouvido. E a doença é um som emitido, uma possibilidade de ajustamento disfuncional que o organismo recorre para estar em equilíbrio novamente. Algo que a gente já falou aqui um pouquinho. Né? E tem uma parte do texto que eu acho bastante interessante, que é um extrato do Jorge Ponciano, que vai dizer também que doença é negação, é subtração de energia em um campo total, em um subcampo ou subsistema em particular. A doença, portanto, ou o sintoma, não deve ser considerado em si, mas sempre em relação à pessoa e ao campo total no qual esta existe. E aí faz menção ao nosso trabalho terapêutico mesmo, de acompanhar o paciente e ver como é que isso se manifesta e questionar mesmo. Tá, esse sintoma, ele aparece quando você está trabalhando ou quando você está em casa? Ele aparece no seu momento de descanso, de trabalho, de lazer? Como é isso para você? Que sentimentos estão presentes quando esse sintoma, quando você percebe esse sintoma, né? Então, a gente consegue ver que esse acompanhar do paciente, né, esse dar suporte para o paciente é muito importante, porque é esse suporte que vai trazer o autossuporte para o paciente fazer novas escolhas e fazer novos ajustamentos. Inclusive, no caso clínico, que é tratado no texto, a Karina fala sobre uma menina de 11 anos que descobre que tem diabetes tipo 1. Nossa, que situação difícil, né? A criança ainda não tem todo o entendimento sobre uma questão de saúde tão séria e que envolve mudanças profundas no comportamento. Né? Como é que essa criança, por exemplo, vai numa festa de aniversário e aí não pode comer o brigadeiro, não pode tomar o refrigerante? Como é que essa criança vai se alimentar no dia a dia? E a cantina da escola? Como é que é? Vai ter que levar lanchinho todo dia? E essas questões também de insulina, e ela vai trazer um pouco, né, sobre como é que, digamos, mesmo tomando insulina, essa menina de 11 anos tinha problemas, às vezes, de manter uma taxa de nível de açúcar no sangue estável, né, sob controle, digamos assim. E ela resgatando, nesse caso clínico dessa menina, ela vai resgatar a história da paciente e vai ver que havia uma tendência dessa paciente de não lidar muito bem com tristeza, com raiva e de se sentir um pouco excluída nas relações. E aí acontece um evento que mostra essa psicossomática, né? Onde uma melhor amiga dessa menina começou a levar outras pessoas para casa para brincar e não a paciente, e ela se sentiu excluída e por isso a taxa de açúcar dela no sangue não equalizava, né? Para você ver que às vezes os nossos processos corporais estão inteiramente ligados à nossa percepção e como a gente processa as nossas emoções, né? É quase como se fosse uma situação inacabada dessa vivência que trouxesse esse desequilíbrio para o nosso corpo físico também, né? E aí aqui ela vai trazer algo importante no texto, né? Analisando a circunstância da paciente, percebe-se que é uma situação inacabada, que ela nomeia como ser esquecida. Pronto, resgatou um pouco, né? Existe essa percepção de que há algo errado e a mobilização dessa energia aparece em forma de sintoma, com um aumento de açúcar no sangue. Assim, ocorre uma retroflexão dessa energia. Olha que interessante, né? E é muito comum, às vezes, a gente perceber que essa incapacidade, às vezes, de expressar, né, tristeza, raiva e abandono, no caso dessa paciente, aparece como uma cristalização, né, um ajustamento disfuncional desse quadro de diabetes da paciente. E a gente trazer esse olhar e não é interpretar, tá? É diferente, a gente não está ali tentando interpretar para o paciente os sintomas, mas fazer com que ele se aproprie dessa observação que a gente está acompanhando, para que ele, vendo por ele próprio, tenha esse awareness e consiga fazer mudanças um pouco mais permanentes e que tragam mais equilíbrio, né, nesse sentido para o paciente. Então o texto também vai falar que é fundamental ter sempre foco, que todo sintoma é uma tentativa do organismo de se autorregular. Tá aí, né? De obter equilíbrio. Sintoma é, portanto, um tipo especial de resistência. Muito interessante isso, né? E não é uma questão de interpretação, né? Como eu acabei de mencionar. É mais um momento da gente conseguir fazer com que
paciente se aproprie daquele momento, consiga se observar melhor para poder lapidar, como eu mencionei antes, os comportamentos, os ajustamentos criativos, para que esses sintomas aos poucos comecem a desaparecer. Então, ela vai inclusive dizer que o suporte da relação terapêutica possibilita, por meio da presentificação, a liberação da energia retida, né, dessa retroflexão, em situações inacabadas, o que permite a ressignificação daquilo que antes não poderia ser ressignificado. Isso é tão importante e tão bonito de ver na prática clínica, porque de alguma forma esse nosso suporte ao paciente vai fazer com que ele vá criando ferramentas emocionais e vai cada vez mais galgando esse autossuporte, né? Onde a nossa função ali de acompanhá-lo, digamos, tem um prazo de validade, até a pessoa conseguir se regular de uma maneira por si só. O texto então vai terminar, e eu vou concordar com a autora do texto nesse ponto, onde a doença psicossomática deve ser vista como um histórico, fisiológico, emocional, social, né? Até espiritual. E como a pessoa enxerga e percebe esses sintomas é muito importante. A gente precisa ter paciência, calma, não confrontar, não interpretar. Às vezes até a nossa ânsia como terapeuta de querer dar uma resposta para aquele sintoma pode não ser tão benéfico. A pessoa precisa encontrar dentro de si o ajustamento criativo para poder lidar com aquele sintoma. Que não necessariamente é nós que temos o saber ali, nós podemos só acompanhar, nós não temos o saber. Quem tem o saber internalizado é o paciente, né? É ele que está passando por aquela situação e a gente está ali acompanhando para que ele faça novas escolhas, né? E aí ela termina também dizendo que o suporte do terapeuta gera e mobiliza o autossuporte. Isso é de fundamental para a nossa prática clínica. Eu acho que é uma boa maneira como ela fechou esse texto, né? E para que a própria pessoa, de alguma forma, consiga entrar nesse fluxo, né, de fazer e desfazer, de figura e fundo, que está cristalizada naquele momento. E a gente entender, e inclusive dizer para a pessoa que é comum, normal, que a pessoa se encontre, né, assim, com esse sintoma muito sobressaltado, porque tem ali alguma coisa inacabada que a pessoa precisa olhar, né, precisa acolher. Aquela instância também é ela naquele processo, né? Aquele sintoma também é dela, porque às vezes as pessoas eu não quero sentir esse tipo de dor, eu não quero sentir esse desconforto, e a gente vai aos poucos e de uma maneira muito gentil dentro da terapia, fazendo com que a pessoa entre em contato com essa área de tensão, essa parte da vida dela que está um pouco mais sensível, delicada. Então a psicossomática é uma necessidade que precisa ser atendida. De alguma forma, eu acho que é isso que é o mais importante do que o texto vai trazer. Que não é apenas algo para a gente mensurar e fazer uma tabelinha e comparar, mas de alguma maneira é algo que a gente precisa acompanhar, né, o paciente para que ele se aproprie daquele sintoma e a gente consiga ver como que ele pode fazer ajustes para viver de uma maneira mais saudável. Não necessariamente os sintomas também vão desaparecer, mas é a maneira como os símbolos e os significados e as emoções que a pessoa vai imputar a esses sintomas, né, que a gente está abordando dentro da terapia em Gestalt terapia. E tem um último parágrafo do texto, eu acho muito bonito, eu vou ler para a gente, que diz: tanto o adoecimento quanto a cura ocorrem por meio das relações humanas. Portanto, é essencial ouvir a música da nossa existência e compreender o silêncio, o som como polaridades, um fluxo contínuo que constitui um constante ritmo da vida. Que bonito, né? Porque é isso que a gente está tentando trazer para essa pessoa, né? Esse fluxo contínuo que a gente está percebendo que está um pouco engessado, que está um pouco, digamos ali, cristalizado, né? Que é a palavra que o texto usa, um pouco até assim, enferrujado. A gente precisa azeitar aquilo ali para que a pessoa tenha coragem e crie, crie ferramentas emocionais para poder lidar com isso com as próprias mãos, né? Caminhar sozinho, seria isso. E eu volto então ao início da nossa apresentação de hoje, onde eu coloquei a pintura, a aula clínica em Salpêtrière. É uma pintura do Paul Richer, de 1887. Então mostra ali, né, o Charcot, que está ali fazendo uma aula e mostrando uma mulher que está tendo uma crise histérica, né? E causa até um certo
desconforto a gente olhar com um olhar de século XXI para essa pintura, porque a gente vê ali o corpo, né, dessa paciente como um objeto em transformação, um objeto ali, né, como um objeto de observação, de mensuração, um palco para o sintoma, né? Até porque o Charcot dizia que esse ataque histérico, esse corpo arqueado, né, das mulheres histéricas, era um teatro físico do inconsciente. Nossa, pesado, né? Parece até que a pessoa parece até que tá tendo uma forçação ali, né? Tá querendo mostrar demais uma dor ali, como se fosse um teatro mesmo, é uma encenação. Quando não é. A Gestalt terapia vai ver o corpo muito mais como uma expressão legítima do sofrimento, né? E o foco da Gestalt terapia nessa escuta mais empática, numa vivência, né, de acolhimento dessa dor também, né? Acho que hoje em dia a Gestalt terapia olha para a linguagem corporal como um símbolo, como mensagens para as emoções que estão dentro do próprio paciente, né? E na Gestalt terapia o corpo fala, né? Então, quando a palavra falha, o corpo acaba tomando um pouco de momento de expressar essa consciência. E a gente às vezes vê na clínica, né? Um paciente que está muito agitado e está mexendo o pé toda hora, ou um paciente que chega mais arqueado, né? Por que o corpo está tão arqueado, está tão para dentro, fechado, braços cruzados? São pequenos sintomas que a gente pode olhar, são pequenos sinais, não é nem sintomas, são pequenos sinais corporais, né, que a gente pode olhar para o paciente e perceber como é que o corpo está interpretando as emoções internas, o que está acontecendo dentro do processo interno dessa pessoa, que ela não consegue parar de mexer o pé, né? E isso também vale para a gente observar um pouco os sintomas de somatização que os pacientes trazem para nós dentro da clínica. Repito novamente, eu não tendo dentro da minha prática clínica, confrontar diagnóstico, confrontar os sintomas do paciente e interpretar. Eu acho que a nossa capacidade ali, no mais, é acompanhar o paciente para que ele se aproprie desse momento, olhe para aqueles sintomas psicoemocionais que estão ocorrendo no corpo até como uma instância de si mesmo, acolher para poder criar ferramentas emocionais para poder seguir. Bom, essas foram as minhas reflexões, eu espero que tenha contribuído para o estudo de todos nós dentro da Gestalt terapia. Lógico que são coisas que me saltou aos olhos ao ler esse texto. Se você viu outras questões mais importantes ou mais interessantes e quer contribuir, a gente pode comentar aqui com as mensagens do YouTube, a gente pode estar batendo um papo e falando mais sobre o que você captou sobre esse texto. E sim, a psicossomática é algo importante e a gente deve considerar dentro da nossa análise clínica e dentro do manejo clínico que a gente tem. Te agradeço muito por ter ficado até aqui comigo e convido para que a gente continue lendo junto a obra Angústias Contemporâneas e Gestalt Terapia e te convido então para um próximo encontro. Até breve.